Sabe quando a gente olha para as notícias e tudo parece uma mistura caótica? Pois é, ciência, política, natureza, sociedade, tudo junto e embolado. Agora, e se essa confusão toda não for um problema, mas a própria realidade? Essa é a ideia radical do filósofo Bruno Latour, que basicamente diz que aquela separação que a gente aprendeu a fazer entre essas coisas todas, bem, ela nunca existiu de verdade. Pensa só numa manchete. Buraco de ozônio aumenta. Parece algo puramente científico, né? Coisa de química da atmosfera. Mas a história real envolve indústrias, política internacional, acordos entre países. Onde que a ciência termina e a política começa? Difícil dizer. Ou então essa outra aqui. Vírus contamina laboratório. Começa lá na biologia, mas rapidinho vira uma questão de relações internacionais, de patentes, de briga entre farmacêuticas e até de grupos de pacientes que exigem acesso a remédios. A ciência se mistura com lei, com dinheiro, com desespero. E um último exemplo, para fechar: embriões congelados em debate. De um lado, você tem a tecnologia de ponta do laboratório. Do outro, a lei, a religião e a própria discussão sobre o que é a vida. Onde que a gente traça a linha entre a técnica e a moral? Não dá para separar. Olhando para essa bagunça toda, o Latour faz a pergunta que importa. A gente tem essas categorias tão organizadinhas, ciência de um lado, política do outro. Então, por que os problemas de verdade, aqueles que tiram nosso sono, insistem em misturar tudo? Por que o mundo real não cabe nessas nossas caixinhas? A resposta do Latour para isso é surpreendente. Ele diz que, sem perceber, a gente segue uma espécie de constituição invisível. Não é um documento, claro, mas sim um conjunto de regras na nossa cabeça que nos força a ver o mundo em caixas separadas, mesmo quando a realidade grita ao contrário. E o pulo do gato dessa Constituição é que ela tem um truque. Ela funciona com duas regras opostas ao mesmo tempo. A primeira, a purificação, é o que a gente faz oficialmente: separar de forma radical a natureza, ou seja, os fatos, da sociedade, que é a política. Mas a segunda regra, a tradução, é o que a gente faz escondido: criar misturas sem parar, os tais híbridos que conectam justamente o que a gente acabou de separar. E aqui está o paradoxo. Ser moderno, como diz o Latour, é quase um truque de mágica mental. A gente só consegue criar tantas misturas e tantos híbridos porque a gente finge oficialmente que não está fazendo isso. A modernidade depende desse jogo de cena, e a gente olha para um lado enquanto a ação de verdade acontece no outro. Mas afinal, de onde veio essa ideia de separar tudo? Para entender a raiz disso, o Latour nos leva lá para o século XVII, para um debate fundamental que acabou definindo as regras do nosso mundo até hoje. E aqui estão os dois pais fundadores dessa grande divisão. De um lado, o cientista Robert Boyle, que inventa o laboratório. É um espaço novo, fechado, onde a natureza, os não-humanos, pode ser representada de forma objetiva, longe da confusão da política. Do outro lado, o filósofo Thomas Hobbes, que imagina o Leviatã, o Estado, um corpo artificial feito para representar a vontade dos cidadãos, os humanos, e manter a ordem. Resumindo, um cuida das coisas, o outro cuida das pessoas. E o resultado dessa história toda foi a invenção do nosso mundo moderno. Boyle e Hobbes, juntos, desenharam uma realidade onde a ciência fala pelas coisas e a política fala pelas pessoas. E a regra de ouro era: os dois não se misturam. Essa é a base do pensamento moderno. Ok, avançando para o nosso tempo, o que aconteceu? Aquele trabalho secreto de criar híbridos deu tão certo, mas tão certo, que eles simplesmente transbordaram. A produção foi tão grande que não dá mais para a gente fingir que eles não existem. Pensa nos nossos maiores desafios hoje. Mudança climática. É um fenômeno natural ou uma consequência social? Pandemias. São eventos da biologia ou falhas da política? Engenharia genética. É avanço técnico ou um dilema moral? Inteligência artificial. É só um código ou já virou um ator social? Nenhum desses problemas gigantescos cabe naquelas caixinhas que o Boyle e o Hobbes criaram lá atrás. O Latour até criou um nome para esses seres esquisitos: quase-objetos. Um quase-objeto não é nem uma coisa puramente da natureza, tipo uma pedra, nem uma construção puramente social, tipo uma lei. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo e mais. É um híbrido que nasce no cruzamento entre o mundo real, o discurso que a gente usa para falar dele e a sociedade que ele ajuda a formar. E aqui está o resumo da crise. A tal Constituição moderna nos deu um mapa que dizia que natureza e sociedade eram continentes separados. Só que o território que nós mesmos construímos está cheio de pontes, túneis e ilhas que conectam tudo. Ou seja, o nosso mapa oficial,
O nosso jeito de pensar ficou velho. Ele se tornou inútil para navegar no mundo que a gente mesmo criou. Então tá, se o mapa antigo não serve mais, qual é a alternativa? O Latour não fica só na crítica. Ele oferece uma solução bem provocadora, um novo caminho que ele chama de o parlamento das coisas. É uma proposta para a gente redesenhar nosso sistema político do zero. E a base para isso tudo é a frase mais famosa dele: jamais fomos modernos. O que ele quer dizer com isso é que aquela separação total, ela nunca aconteceu de verdade. Foi uma ficção, uma regra mental que, olha que ironia, nos deu permissão para misturar natureza e sociedade como nunca antes na história. E como seria esse novo caminho na prática? Bom, o primeiro passo é abandonar a grande divisão. O segundo é um reconhecimento. Aceitar que os quase-objetos como o clima ou os algoritmos são personagens centrais no nosso mundo. E por fim vem o passo mais radical. A gente precisa criar um jeito de dar a eles uma voz nas nossas decisões. A proposta final, então, é uma democracia estendida. Um sistema político novo onde não só os cidadãos humanos têm representação, mas também as coisas com as quais a gente divide o mundo. Os rios, as geleiras, a camada de ozônio, as redes de inteligência artificial, todos eles teriam porta-vozes, cientistas, especialistas, associações, para defender seus interesses e negociar o nosso futuro em comum. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Uma pergunta que resume o projeto inteiro do Latour e desafia a base da nossa política. E se os não-humanos, que moldam tanto as nossas vidas e o nosso destino, tivessem uma voz? O que eles diriam se pudessem falar no nosso parlamento? E como o nosso mundo mudaria se a gente parasse para ouvir?